Como que foi a sua trajetória até Ixi. chegar aqui, cara? É simples. Eu nasci rico. É fácil quando você nasce rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, porque senão você não tinha vencido 70 milhões de espermatozoides. Então Sim. você já tem sucesso, Uhum. né? Então, e aí você precisa acrescentar nisso humildade. Como é que você faz isso? Lembrando que você é só uma porrinha que deu certo. E aí você começa a usar essa humildade e a gratidão porque você nasceu. Agora você tem espiritualidade. Então eu não acredito que ninguém começa do zero. Não tem zero. Eu comecei já no topo. Eu tinha Deus. Então, Jesus. Então Jesus não foi embora não, ele habita em você. Então eu já nasci com essa parceria. Então isso não é começar do zero, isso é começar gigante. Só que aí você precisa de informação. Como é que você pega isso? Com mentoria. Onde é que você pega a mentoria? Copia. E eu tinha uma mentoria extraordinária, que assim, top das mentorias. Eu tinha a mãe. Eu ouvia a mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe. Energia feminina dentro de casa, que orienta, que dá direção, que te deu vida e cuida da vida. Eu comecei a ouvir, eu comecei a empreender a partir dali. Então, na realidade, eu copiei o que a minha mãe fazia. Ela não sabia ler e escrever, a nossa condição social era instalados numa favela, e nem por isso nos impedia de ajudar o próximo. A gente ajudava com comida os vizinhos que tinham vergonha de buscar o final de feira. Final de feira é sensacional. Jogam fora porque não vale a pena levar de volta. Eles doavam aquilo pra gente. A gente com aquilo alimentava a família e os vizinhos. Ou seja, eu já servia lá. Eu já empreendia lá, porque empreender, do meu ponto de vista, não é ter um CNPJ. É ter um comportamento que gera energia, gera positividade, ou seja, gera possibilidade de ajudar o outro. Empreender é servir o próximo. Então a minha mãe fazia isso sem saber ler e escrever como diarista. E eu copiava. Então, na realidade, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu já estava pronto. E por isso que eu digo que eu nasci rico. Com sorte e sucesso, eu só não tinha o dinheiro. Gente, esse é o menor dos problemas. Por isso que nessa hora que eu falo, não tem pobreza que resista 16 horas produzindo. Aí você ganha dinheiro. Você quer ter 2 smartphones, 2 casas, 2 carros? Ah, não quer? Então tudo bem, não precisa produzir não, tá? Agora, se você quer ter alguma coisa a mais, quer ter um filho numa boa escola, então aí você precisa produzir mais, tá? Com 6, 7 horas, 8 horas só não dá. Por quê? Porque você consome 24. A sua família consome 24. Como é que você consome 24 horas de energia e quer produzir 6? Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela produzia muito mais. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então é ali que começou a minha escola. Então dali eu vim para cá. Dali eu ensaquei carvão como empreendedor. Eu comecei a empreender com 8 anos, porque empreender para mim era ter atividade produtiva. Então eu produzia ensacando carvão. Eu era importante porque eu conseguia pôr café da manhã em casa. Depois, eu continuei sendo um ser humano importante porque o tempo todo eu fazia para atender outro ser humano. Então, a minha vida toda eu fui importante. E o dinheiro eu fui ganhando por consequência, mas ele nunca ficou maior que eu. Por isso que eu digo, quantas vezes você quebrou? Quebrou? Não, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Vai, volta, mas eu nasci sem dinheiro. Então qual é o problema? Por isso que é nessa hora que eu digo, gente, trabalha um pouquinho mais, produz um pouquinho mais, e que o dinheiro acontece, porque assim, tem dinheiro demais. Tem dinheiro demais. Então, gente, essa receita funciona em qualquer lugar do planeta. Você não precisa sair do seu país, do seu município, da sua casa, da sua profissão. Você precisa mudar a mentalidade e acreditar. Mas acreditar, como diz o GeoJ, acreditar, mas você tem que pôr paixão, que aí você põe o pé, Deus põe o chão. A liberdade, para mim, é essencial para a minha existência. Então, ficar livre. Quem fazia certo na favela estava livre e durava mais. Quem fazia errado não ficava livre e durava menos. Eu queria durar mais. Então, eu comecei a copiar na favela o ambiente que realmente eu quero para mim. Gente, está tudo pronto. Você pode fazer o que você quiser. Em algum lugar do planeta ou do seu lado, na porta do vizinho, tem alguém fazendo o que você faz melhor que você. Vê se o que você quer daquilo e copia. Só copiar. Não precisa mudar, não. Do seu lado dá para copiar. Então, quer dizer, onde você vai, você leva você. Você pode ser o melhor onde você está, com quem você está, porque quem muda o ambiente é você. O ambiente não faz você. Você faz o ambiente. Então, quando eu morava na favela, eu resolvi fazer boas escolhas, porque os meninos eram sensacionais, aqueles que carregavam marmita. E aqueles que achavam que era mais rápido e de outra forma, não ia muito longe. Eu copiei os que carregavam marmita. Coisas deram certo desde o começo, porque eu ganhei dinheiro sacando carvão com 8 anos, ganhei dinheiro catando latinha com 9 até os 11, ganhei dinheiro trabalhando na feira vendendo limão dos 11 aos 13 e eu tinha uma banca na feira. Deu certo a vida inteira. Aí com 13 eu arrumei um trabalho. Gente, você quer empreender? Não precisa ir por risco não, arruma um emprego. Eu fui empreender com 13 anos no CNPJ que não era meu. Eu fui educado profissionalmente por famílias italianas, austríaca, japonês, judeu, e eu copiava o que eles faziam porque eu queria saber por que eles ganhavam dinheiro.
Eu copiei de cada um o modelo. Do alemão eu copiei disciplina. Do japonês eu copiei valores, que é aquela sequência que manda quem tem mais conhecimentos, os mais velhos. Respeito. Do italiano eu copiei uma coisa que está na minha essência, que é a família. A base. A família. A força da base, que são as mulheres. A família. Eu tinha um patrão que era europeu e eu copiava dele o glamour, a vaidade, o carro bonito, a roupa bonita. Eu copiei de todo mundo tudo. E aí o que acontece? Eu usava proporcionalmente para mim aquilo que eu copiava do outro. Então, na realidade, eu fui buscando modelos. Até hoje eu copio. Vou dar um toque para você. Como é que você nasceu? Você não nasceu de 4? 4 patinhas, lembra? Você andava de 4. Por que você levantou? Porque você viu alguém andando. Você achou que você podia também. E você tentou levantar e conseguiu. Deu 3, 4 passinhos e caiu. Levantou de novo. Hoje você anda com 2 patinhas. Se a sua mãe andasse com você de 4, você estava andando de 4 até hoje. Se todo mundo que veio primeiro, ninguém resolvesse levantar, estava todo mundo andando de 4. Então, copiar é da nossa natureza. Não tem que ter vergonha, não. Tem que copiar. Demora muito para reinventar a roda. Tem roda demais, copia. E eu vim copiando. CLT é extraordinário. É o seu comportamento que muda. Eu não fui trabalhar para esses caras, eu fui trabalhar para mim. Espírito empreendedor, atitude de dono. E eu cresci lá, entrei sem saber ler e escrever. Me obrigaram a ir para a escola. Eu estudei lá, cresci lá. De office boy, com 13 anos, ganhando 1 salário. A diretor, com 23, ganhando 121 salários. Caramba. Neguinho da favela. Então, cara, ser negro não é um problema. É que estão pondo na sua cabeça que vai ser um problema. É um privilégio. Eu falo assim, cara, mas você não tem problema, mesmo hoje na condição social que você tem, você não tem problema de ser negro? Por que teria? Minha mãe disse que era um privilégio e eu aprendi a agradecer. Eu não tenho culpa se tem gente com pressa para nascer e nasce desbotado. O cara vê o vizinho bem-sucedido comprar um carro novo, às vezes ele desperta mais a inveja e a ira do que, tipo assim, caramba, o que esse cara fez pra comprar esse carro novo? Né? Olha que legal, né? Você falou do vizinho, né? Hoje, vocês são jovens, mas já cansou de ver falar da grama do vizinho que é mais verde, né? Sempre então, agora eu vou dar um toque pra você. Pra você hoje que tem muita informação, você vai ver que vai conferir o que eu vou te dizer. A grama do vizinho é mais verde, tá? Mas sabe o que acontece? É IA. É tecnologia, é fake. É plástico, é sintética, não é real. A grama real é a sua. Então, se ela tá amarelinha, vai goar a sua grama. Para de olhar do vizinho, porque ele pinta da cor que ele quiser, você não sabe como é que ela é, porque só ele conhece a grama dele. Então, ao invés de você achar que ela é mais verde, não, ela é mais verde, só que você não entendeu que ela é mais verde, por quê? Você nem sabe se é de verdade. Sim. Hoje o IA faz o que quiser, então para de olhar a grama do vizinho, que é IA, tá? Olha a sua, e goa a sua. Então, o que você falou, olha, o que eu sempre fiz? Olha para você. O que você pode fazer? Quem é você? Né? Você conhece você? Você tem um potencial extraordinário. A força está em 2 lugares, na gratidão, na humildade, entregue com simplicidade. Não é a gratidão, não é porque você ganhou o smartphone, não, é porque você ganhou o dia, um diamante, 24 horas para lapidar, agradecer hoje. Aí põe humildade nisso, a humildade tem uma força extraordinária. Aí você entrega com simplicidade, não complica não. Porque o que eu posso fazer, você pode. O que os meninos aqui podem fazer, o que o primo pode fazer, todo mundo pode, tá? É só copiar. Para que você quer reinventar se você pode copiar? À sua volta tem coisa para copiar positiva. Você quer desenvolver algum negócio? Dá uma olhada no seu smartphone, busca tecnologia. Hoje a informação chega rápida. Pergunta para a inteligência artificial e dá um toque daquilo que você quer, ela dá centenas, milhares de lugares que já faz aquilo que você quer fazer. Copia, desenvolve aquilo, traz para a sua realidade e na sua possibilidade. Agora, você tem uma grande ideia, tem um grande projeto e não tem o dinheiro, arruma emprego. Então, na realidade, é o simples. Olhem para mim e falam, Rufino, você é brilhante. Fala, todo mundo é. Ah, mas a sua história é sensacional. Toda história é sensacional. Senão você não tinha chegado até aqui. Então, não é a minha história, o que eu estou fazendo com ela. Não é a sua história, o que você está fazendo com ela. Você não chegou até aqui? Que diferença que faz o retrovisor? Não é para lá que você vai. Para de olhar lá que você vai bater. É o para-brisa. É para cá que nós vamos. O para-brisa é 100 vezes maior. Tem espaço para todo mundo. Vem para cá, vem para o para-brisa. Agora, assim, quanto você já fez hoje? Já deu o primeiro bom dia? Estou falando de motivação e de ganhar dinheiro, tá? Você já conquistou o primeiro C? Já fez o primeiro relacionamento? Porque
Para você vender, para você negociar, para você crescer, para você prosperar, você precisa vender. Para vender, você precisa se relacionar. Já deu o primeiro bom dia dentro de casa? Já serviu o primeiro café? Já cumprimentou Deus na portaria? Abriu o portão para você? Então, cara, eu acredito que essa energia que faz a gente levantar de manhã e ter um dia extraordinário. Olham para mim e falam, filho, mas como é que você faz? Eu faço o simples. Ah, mas é o simples bem feito? Não, o simples bem feito é coisa de internet. É o simples feito de coração sem esperar reciprocidade. Não faço mais que obrigação. Eu só faço. E aí eu me fortaleço, porque quem faz é locomotiva, você não nasceu vagão. Então comece a puxar. Tá pesado, agradece, porque você é locomotiva. Se tiver leve, alguém tá puxando você. Você quer ser puxado? Vão te levar para um lugar que você não sabe, vão levar para o fundo do poço, você não sabe voltar, porque você não sabe a planta, foi alguém que puxou, ou alguém que empurrou, porque você não assume que é seu. O problema é meu, o problema é seu. Aí ele fica pequeno. Então, na realidade, eu não tenho nada de extraordinário, nada de espetacular, nada. Eu só sou um ser humano que acredita, tem uma fé extraordinária. A pessoa fala de Deus, ficou colando a mãozinha e olhando para o céu. Deus não passeia de jato, não. Quem passeia de jato é o primo. Cara, Deus não tem essa vaidade. Ele não fica passeando de jato lá em cima. É aqui embaixo, tá? É aqui que você faz as coisas, é aqui que você interage, é aqui que você encontra Deus todo dia. Onde? No ser humano. Todos nós temos um Deus que habita em nós. A hora que você encontra Deus, então não tem diferença. Cada um escolhe um propósito e vai buscar materialmente aquilo que ele quer com horas trabalhadas. Mas não tem nada a ver com isso, não. Eu acho que a grande riqueza está quando você fortalece de dentro para fora. Quando você se torna um ser humano melhor, um ser humano mais descolado. Descolado não é ser doidão, não. Descolado é você entender que você não é maior que ninguém e nem menor. Descolado, tipo assim, você vai para onde você quiser, livre-arbítrio, e você desperta o Deus que habita em você. Eu ando com isso o tempo todo e eu nunca tive um problema maior que eu. Por que o outro tem se nós somos semelhantes? Então, na realidade, gente, só para vocês entenderem, para resumir, não tenho nada de especial que você também não tenha. Então, como é que eu faço a vida inteira? Eu só faço. E como é que eu faço? Copia. E aí você vê se cabe dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, e seja o melhor naquilo que você copiou. Meus filhos copiaram de mim e são melhores que eu, as empresas deles são melhores que as minhas. Minha mulher copiou de mim, ela faz a gestão do negócio, ela é melhor que eu. Meu gerente, meu diretor é melhor que eu, porque eu aprendi a delegar muito cedo. E o que eu faço? Eu procuro aprender novas coisas para compartilhar novas coisas, e aí eu continuo. Eu sou especialista. Eu fiz um treinamento em Harvard e me especializei em fazer nada. Não precisa, o outro faz. Ninguém é maior ou menor que ninguém. Compartilha, ajuda as pessoas a crescer e elas puxam você. Você nasceu locomotiva, só que a hora que você traciona, você puxa até um tempo, até a página 2, porque o outro lá atrás que está sendo puxado, ele também é locomotiva. Se você aceitar ouvir, aprender, ter humildade de aprender, põe no filtro. Depois traz para você, você vai ver que você também é locomotiva, porque ninguém nasce vagão. Ele está vagão. Ele também é locomotiva. Aí a hora que você começa a puxar que ele acorda, ele percebe que ele é locomotiva. Olha que interessante. Eu estava puxando. Passei conhecimento e deleguei para o próximo. Ele percebe que ele também é locomotiva. O que faz uma locomotiva que vem depois da outra? Empurra. É por isso que eu ando leve. Eu tenho tantas locomotivas na minha vida que eu fui no meu trajeto, no meu legado, deixando pronta, que hoje eles empurram. Meus filhos, se eu precisar ser empurrado, é só... Não preciso nem queimar combustível, tá? Eles empurram. Muito bom.